Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos na Praça do Córrego da Batalha, no município de Jaboatão dos Guararapes. A praça dá início a uma avenida que igualmente é chamada de Córrego da Batalha e também a subida para os Montes Guararapes. Tudo aqui no entorno parece fazer referência ao período holandês em Pernambuco entre 1630 e 1654, mais especificamente aos dois conflitos entre holandeses e portugueses, conhecidos como Batalha dos Guararapes, travadas em abril de 1648 e fevereiro de 1649. A poucos metros daqui fica a Avenida dos Guararapes, a Estrada da Batalha, a Rua Henrique Dias e o Colégio Estadual Felipe Camarão. Estas últimas em referência aos dois generais que comandaram as tropas de negros e indígenas que se uniram aos portugueses para expulsar os outros colonizadores europeus. Ao discutir a saída dos holandeses do Brasil no século XVII, o ponto de virada costuma ser considerado a Segunda Batalha dos Guararapes, travada em 19 de fevereiro. O exército holandês, maior e melhor equipado, mas desmotivado e com pouco conhecimento do terreno, foi derrotado por uma contraparte portuguesa mais ágil e astuta. Os holandeses haviam enviado 41 navios com 6 mil homens para a colônia, mas a viagem até o Brasil foi difícil e os mercenários, em sua maioria alemães, não estavam muito interessados, não tinham paixão pela causa e não estavam acostumados às condições tropicais, usando roupas europeias grossas e coloridas e armaduras metálicas pesadas. Além disso, os holandeses haviam acabado de assinar a Paz de Münster com a Espanha, que marcou o reconhecimento formal da República Holandesa Independente por parte da Espanha. Esse tratado encerrou efetivamente tanto a Guerra dos 80 Anos entre os dois países quanto, pouco depois, a Guerra dos 30 Anos, um conflito devastador que resultou na morte de entre 4 e 8 milhões de soldados e civis, deixando partes da Alemanha com declínio populacional superior a 50%. Enquanto isso, Portugal havia saído recentemente do jugo da União Ibérica e, com a Espanha enfraquecida, conseguiu retomar suas aspirações coloniais. Assim, os cofres holandeses estavam quase vazios e seu apetite por conflitos diminuído, enquanto os portugueses no Brasil, impulsionados pelo interesse pessoal dos senhores de engenho em verem suas dívidas com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais canceladas, lutavam com vigor renovado. Pelos padrões europeus, a Segunda Batalha dos Guararapes foi relativamente pequena. Pouco mais de 1.000 soldados holandeses foram mortos ou feridos, contra apenas 45 mortos portugueses, além de cerca de 200 feridos. Os holandeses só deixaram o Brasil em 1654, com um tratado entre os dois países sendo assinado em 1661, no qual os holandeses devolveram o Brasil, os portugueses cederam a atual Sri Lanka e pagaram o equivalente a cerca de 30 milhões de euros em valores atuais, embora esses números sejam difíceis de comparar diretamente. O fato de os holandeses terem permanecido por aqui até 1654 e continuado a hostilizar os portugueses em águas internacionais após a Batalha dos Guararapes, além de darem prosseguimento a seus projetos coloniais em outras partes das Américas, mostra que eles não haviam desistido do Império em geral, nem do Brasil em particular. De fato, o bem-sucedido governador do Brasil holandês, João Maurício de Nassau, após seu retorno à Holanda em 1644, foi convidado várias vezes a retornar à colônia, o que recusou por não receber o controle nem os fundos que havia solicitado. A título de curiosidade, Nassau também foi convidado a retornar ao Brasil representando Portugal, convite que recusou gentilmente. Não é incomum, hoje, em Pernambuco, encontrar o sentimento de que se os holandeses tivessem ficado, o Brasil estaria muito melhor, especialmente entre as gerações mais velhas. Talvez sim, talvez não. É impossível prever com certeza o rumo das histórias alternativas. Dito isso, os holandeses também foram expulsos da América do Norte, mas permaneceram no Suriname até 1977. O produto interno bruto per capita, ajustado pela paridade de poder de compra, do Brasil foi de cerca de 20 mil dólares em 2023. O do Suriname, pouco mais de 18 mil. Em São Paulo, esse valor é notavelmente mais alto, em Pernambuco, mais baixo. Ainda assim, Suriname e Brasil, além das diferenças de tamanho, são países muito distintos, com culturas muito diferentes. Então, e se os holandeses tivessem ficado? Historicamente, o que teria sido necessário para que os holandeses não deixassem o Brasil?
Alguns eventos menores durante a Guerra dos 30 Anos poderiam ter ocorrido de forma ligeiramente diferente, ajustando os tempos de algumas batalhas e da trégua. Os reforços holandeses para a Segunda Batalha dos Guararapes poderiam ter chegado mais cedo, o que teria permitido uma melhor preparação, provavelmente resultando em soldados vestindo roupas menos incômodas, e talvez numa derrota dos portugueses. Uma posição mais forte dos holandeses poderia ter tornado mais provável o retorno de Nassau, embora a Companhia das Índias Ocidentais talvez tivesse menos disposição para atender suas exigências caso sentisse que estava em vantagem. Mas caso Nassau de fato tivesse retornado a um Brasil holandês mais consolidado, estaríamos falando de verdadeiras histórias alternativas. Nassau era conhecido como o príncipe humanista. Ele não era de fato príncipe enquanto esteve em Pernambuco, mas certamente tinha um forte interesse pelas ciências e pelas artes, mesmo que humanista seja um certo exagero. Sob seu comando, o tráfico de escravizados entre a África e as Américas se intensificou e o próprio Nassau lucrou bastante com isso. Mais tarde, no Suriname, os holandeses foram notoriamente mais cruéis no tratamento aos escravizados e aboliram a escravidão bastante tarde, em 1863, e mesmo assim, os ex-escravizados foram obrigados a continuar trabalhando para seus antigos senhores por mais 10 anos. O Brasil, por sua vez, aboliu a escravidão ainda mais tarde, em 1888, embora os holandeses em partes de seu Império Oriental só tenham abolido a escravidão por completo em 1910. Mas, em termos de governança, o que distinguia Nassau era seu esforço em equilibrar as necessidades e interesses dos diferentes grupos sob sua administração, incluindo os senhores de engenho portugueses, que quase sempre estavam em dificuldades financeiras. A resistência portuguesa contra os holandeses começou logo após a partida de Nassau, mas não há documentação de que essa resistência tenha sido iniciada durante sua permanência na colônia. Portanto, não é irrazoável considerar que, se Nassau tivesse retornado, ele estaria em boa posição para apaziguar os ânimos e permitir que as diferentes facções coloniais voltassem a conviver, para benefício de todos, exceto dos excluídos. Especificamente, um retorno de Nassau com um mandato militar mais forte na região poderia ter levado à consolidação geográfica no Maranhão e na Bahia, expulsando as forças portuguesas. A tolerância religiosa de Nassau costuma ser destacada, mesmo que na prática não tenha sido tão tolerante assim, mas era certamente maior do que a dos governos portugueses anteriores e posteriores. Isso atraiu especialmente comerciantes judeus em seu primeiro mandato, e isso poderia ter se expandido num segundo, transformando Recife em um centro financeiro e comercial, especialmente com o tino comercial de Nassau e sua expansão do tráfico de escravizados como motor do sucesso econômico da colônia. Além disso, o interesse dele pela história natural, cartografia e arte poderia ter atraído um público mais amplo para a capital, talvez tornando Recife um centro intelectual nas Américas. Como consequência, um Brasil holandês firmemente estabelecido poderia ter transformado os Países Baixos numa potência atlântica, conectando de forma estreita a costa norte da América Latina, o Brasil holandês, Angola, Gana e a África do Sul, as costas europeias. Nassau, em seu primeiro mandato, buscou alianças com a população indígena. Isso, no entanto, era delicado diante do tratamento e da própria existência da escravidão. Dependendo das circunstâncias, talvez com uma permanência mais longa de Nassau em um segundo mandato, e dada sua abordagem geralmente pragmática, não é provável, mesmo que ele cogitasse abolir a escravidão, que isso fosse aceito pelos interesses de curto prazo e lucrativos do Conselho da Companhia das Índias Ocidentais. Mas o dinheiro fala. Se esse Brasil holandês facilitasse um comércio exploratório lucrativo, os diretores da companhia apoiariam qualquer medida que aumentasse os lucros, mesmo que isso implicasse repensar o trabalho forçado. Enquanto isso, o Império Português estaria mais fraco, as minas de ouro de Minas Gerais talvez não tivessem sido descobertas ou poderiam ter caído em mãos holandesas, caso tivessem expandido para o interior. Muito tempo depois de Nassau, com um Brasil português enfraquecido e com os sonhos expansionistas da França na época de Napoleão, os franceses teriam invadido os Países Baixos, teriam invadido Portugal. Com as forças revolucionárias francesas às portas da Holanda, o estadista holandês fugiu para a Grã-Bretanha em 1795. A família real portuguesa, por sua vez, mudou-se para o Brasil em 1807, pouco antes de as tropas napoleônicas entrarem em Portugal.
esse cenário teria se invertido com um Brasil holandês forte, ou seja, se os franceses continuassem suas conquistas territoriais, o líder holandês teria se mudado para o Brasil e a Casa Real Portuguesa para a Grã-Bretanha. Se de fato um Brasil holandês tivesse persistido até o início dos anos 1800, é bem provável que uma grande parte do Brasil hoje falasse holandês, que Recife fosse um centro comercial importante, talvez uma sociedade multicultural formada por protestantes, católicos, judeus, comunidades indígenas e afro-brasileiros. Se esse Brasil holandês tivesse conquistado algum grau de independência de fato durante o século XVIII e se os franceses ainda buscassem dominar a Europa, o Brasil holandês poderia ter se tornado um refúgio contra o expansionismo francês, talvez resultando numa declaração unilateral de independência e, com a derrota de Napoleão, seu reconhecimento formal nos tratados de paz seguintes. Possivelmente, como em outros territórios ultramarinos, os britânicos teriam imposto o fim da escravidão na primeira metade do século XIX. Ou esse Brasil holandês independente poderia ter seguido os passos das novas nações independentes da América Latina, que em sua maioria aboliram a escravidão após conquistarem a independência. Por outro lado, para comparar mais recentemente, tanto a Rodésia, atual Zimbábue, quanto a África do Sul viram seus governantes brancos preferirem arruinar seus países a democratizá-los. Uma influência forte de Nassau na segunda metade do século XVII poderia ter gerado um impulso duradouro para o pragmatismo econômico, uma tolerância relativa e um foco nas artes e nas ciências. Isso poderia ter resultado no Recife se tornando um centro econômico, científico e artístico das rotas comerciais atlânticas e, com acesso às minas de ouro, à exploração de algodão, café e talvez borracha, esse país poderia ter se tornado uma potência econômica do século XXI. Poderia. É bonito imaginar essas oportunidades perdidas. Então, e se os holandeses tivessem ficado? Como foi, a Segunda Batalha dos Guararapes foi uma vitória decisiva para os portugueses. Os reforços holandeses, em sua maioria alemães, poderiam ter chegado antes e estarem melhor preparados. Dadas circunstâncias ligeiramente diferentes, os holandeses poderiam ter vencido, embora com perdas significativas, talvez catastróficas. Como tinham maior número, um confronto equilibrado poderia ter resultado numa vitória pírrica, algo que custa ao vencedor quase tanto ou mais danos ou sacrifícios do que ao vencido, mas ainda assim holandesa. Como consequência, Recife e os territórios holandeses em geral poderiam ter ficado quase indefesos, talvez sofrendo incursões contínuas de portugueses, indígenas e afro-brasileiros. Os holandeses poderiam ter decretado lei marcial, com repressões violentas contra dissidentes. Massacres poderiam ter ocorrido, comunidades inteiras desaparecido. Talvez Nassau pudesse ter sido convencido, visto como o único possível salvador, a reconstruir uma cidade e uma colônia em ruínas. Mas o foco da Companhia das Índias Ocidentais em lucros de curto prazo e talvez comandantes militares interessados apenas em saques e tráfico humano minaria qualquer tentativa de retorno à normalidade, se é que isso ainda fosse possível. Para inviabilizar economicamente a colônia, rebeldes poderiam ter incendiado plantações. Febre amarela e talvez a peste poderiam ter se tornado endêmicas, colonos desesperados, isolados das rotas de abastecimento e rejeitados pelos portugueses, talvez recorressem ao canibalismo em cidades sitiadas. Rebeldes capturados, simpatizantes suspeitos, líderes indígenas, talvez executados diariamente. Os portugueses, talvez com os espanhóis, eventualmente invadiriam, incendiando cidades inteiras e recusando-se a se render. Os holandeses, baseando-se em táticas usadas em conflitos anteriores, poderiam ter adotado uma política de terra arrasada, transformando partes de Pernambuco em um deserto. Refugiados holandeses fugiriam para outras colônias no Caribe. Eventualmente, Recife cairia após um cerco prolongado. Sobreviventes, temendo represálias violentas, talvez optassem por suicídios em massa. Com o retorno ao poder, os portugueses reimporiam o domínio colonial, escravizando ou exterminando os que colaboraram com os holandeses. Rapidamente, os assentamentos holandeses desapareceriam. Pernambuco, após tamanha destruição, se tornaria conhecido como uma terra amaldiçoada. Superstições talvez levassem marinheiros a evitarem o estado e seus vizinhos. Lendas de massacres e espíritos vagantes se incorporariam ao folclore local, tornando a região um recanto empobrecido e instável. Com o tempo, Portugal seguiria adiante, promovendo o crescimento econômico em outras províncias, com o ouro do interior e o café do sul.
A Holanda, arrasada pela perda e pelo apagamento de sua rede transatlântica e talvez pelas exigências de reparações, veria sua posição no cenário global enfraquecida e poderia lentamente mergulhar no caos político. Se essa linha do tempo chegasse às guerras napoleônicas, as potências europeias talvez aceitassem a continuidade da independência holandesa ao custo de renunciar completamente às colônias, tornando a Holanda uma potência menor à margem da Europa. Um sentimento de vergonha nacional talvez levasse a um esquecimento coletivo ou mesmo a um tabu. Para enterrar esse passado sombrio, os arquivos da Companhia das Índias Ocidentais poderiam ter sido lacrados ou acidentalmente destruídos, com historiadores proibidos de pesquisar o período e o desastre. Recife, por sua vez, permaneceria um recanto colonial empobrecido e esquecido, assombrado por um passado violento e destrutivo, com ruínas coloniais decadentes servindo como lembrete da brutalidade holandesa e dos sonhos imperiais fracassados. No fim, o Brasil holandês seria lembrado apenas em histórias de horror, um alerta contra a arrogância do império. Se ao menos os holandeses tivessem ficado. Claro, nunca saberemos o que realmente teria acontecido. Provavelmente não seria nenhum dos cenários acima. Mais provável é que fosse algo intermediário, talvez exatamente onde o Brasil se encontra hoje. E, apesar de todas as suas falhas e problemas, há uma coisa com a qual os brasileiros geralmente concordam com alegria: o Brasil é simplesmente o melhor país do mundo.